Glória a Deus. Muitos, louvado seja Deus, me perguntam, Pastor Antônio, o que é fornicação? Morar junto é pecado? Pela luz da Bíblia, pela palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui fazer este vídeo esclarecer esse tema muito polêmico, que muitas denominações, louvado seja Deus, muitos ministérios, louvado seja Deus, condena uma pessoa que mora junto, que diz que está em fornicação, louvado seja Deus. Mas, pela luz da palavra, louvado seja Deus, aleluia, morar junto não é, louvado seja Deus, aleluia, fornicação. Por quê? Porque nós vemos, louvado seja Deus, que primeiramente veio a união, louvado seja Deus. Segundo veio o casamento civil, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não em história da Bíblia, louvado seja Deus, vem nos relatar, louvado seja Deus, que existe algum casamento no tempo de Jesus ou no Velho Testamento que está escrito em algum lugar, louvado seja Deus. O casamento sempre foi feito por, louvado seja Deus, por aquisição. Ou seja, louvado seja Deus, o pai do noivo, aleluia, conseguiu uma noiva, louvado seja Deus, uma mulher para o seu filho, ou seja, uma esposa para o seu filho. Ali eles faziam cerimônia, apresentavam, louvado seja Deus, a união dos dois ali diante da sociedade, e ali já iam morar juntos, já estavam casados, louvado seja Deus. A palavra casamento, louvado seja Deus, vem do verbo cônjuge, louvado seja Deus. Fornicação, louvado seja Deus, é ato sexual fora do casamento. Fora do casamento, ou seja, a pessoa que está casado e vai procurar um ato sexual fora do casamento, sem ser, aleluia, com a sua esposa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Casamento, aleluia, louvado seja Deus, casamento para Deus sempre foi a união, mas hoje existe o casamento civil, não estou dizendo que não tem que, aleluia, que não tem que se casar, tem que se casar sim, no papel, louvado seja Deus, pelo contrato de casamento, louvado seja Deus, mas nós vemos que o casamento de Isaac com Rebeca ali, louvado seja Deus, se consumou quando Rebeca vinha a caminho, a qual Abraão pediu para o seu servo ir buscar uma mulher para o seu filho, aleluia, Isaac. E ali, louvado seja Deus, se encontraram no meio do caminho, e a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus em Gênesis, louvado seja Deus que ali, aleluia, Isaac tomou Rebeca, louvado seja Deus, levou para a sua casa e tomou ela por mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo que à luz da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fornicação é um ato sexual sem responsabilidade. Ou seja, um casal de namorados, louvado seja Deus, que não tem responsabilidade, que não vive, aleluia, numa união estável, louvado seja Deus, que não vive, aleluia, ali dentro de um lar, como marido e mulher se respeitando, louvado seja Deus. Fornicação, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, fornicação, no original grego significa, louvado seja Deus, adultério, prostituição, louvado seja Deus. E prostituição, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, no original hebraico, louvado seja Deus, aleluia, prostituição é quando uma mulher, louvado seja Deus, ou um homem faz, louvado seja Deus, um ato sexual, louvado seja Deus, em troca de favores, louvado seja Deus, ou seja, se vende, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele fala ali em 1 Coríntios, louvado seja o capítulo 7, se for de se abrasar que se case, louvado seja Deus, ele não está falando literalmente que, louvado seja Deus, ali, aleluia, se abrasar, ou seja, se ajuntar, não, ele não está falando isso, é porque naquele tempo, louvado seja Deus, é como nos dias de hoje, os namorados, louvado seja Deus, se abrasam, louvado seja Deus, se esquentam, buscam prazer sexual, louvado seja Deus, aleluia, mas sem nenhum compromisso, por isso que o apóstolo Paulo ele diz, se for de se abrasar, que se case, louvado seja Deus. Aleluia. E nós vemos também que ali em Atos Apóstolo, o apóstolo Pedro pregando, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que ali se agregaram quase 3.000 almas
Os que receberam a palavra de bom grado, em Atos 2, vai dizer que se agregaram quase 3.000 almas e ali todos foram batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. 3.000 almas que receberam a palavra. Agora eu pergunto, louvado seja Deus, se uma união, louvado seja Deus, se uma união, a qual naquele tempo não tinha casamento civil, louvado seja Deus, e não tem nenhum histórico de casamento assinado, louvado seja Deus. Os discípulos iam batizar ali, louvado seja Deus, aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em fornicação, porque creio que aquelas 3.000 pessoas ali, louvado seja Deus, não foi só solteiros, louvado seja Deus, ou seja, casado também, porque naquele tempo não tinha casamento civil. O casamento civil chegou a 130 anos, aleluia, o casamento civil chegou a 130 anos, e não tinha nenhum registro de casamentos, louvado seja Deus. Ou seja, no tempo agora do Evangelho, depois de Cristo, ou seja, antes de Cristo, não tinha isso, louvado seja Deus. Existia o casamento feito por cerimônias, louvado seja Deus, para apresentar à sociedade o casal, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso, casamento para Deus é a união, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus, se uma pessoa que vive junta, louvado seja Deus, e um pastor, um líder, louvado seja Deus, religioso, diz que essa pessoa está em fornicação, que fornicação é prostituição, a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 23, 18, que não trarás salário de prostituta, nem voto de cão, nem preço de cão, por qualquer voto à casa do Senhor, porque são ambos igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo, louvado seja Deus, que eu não posso receber nada de uma pessoa que vive em prostituição. Então, se essa pessoa que está junto está em prostituição, eu não posso receber dízimo, eu não posso receber oferta, eu não posso receber nenhum voto dela, louvado seja Deus. Isso é Bíblia, meus amados, louvado seja Deus, isso é bíblico. E se eu condeno essa pessoa que está junto, louvado seja Deus, está em fornicação e recebo algo desta pessoa, eu literalmente também estou me condenando, porque eu estou trazendo para a casa do Senhor algo que é abominável aos olhos de Deus. Aleluia. Muitos perecem por falta de conhecimento, a Bíblia fala claramente, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, fornicação é um ato sexual fora do casamento, ou seja, que não seja com a sua esposa. Fornicação é um ato sexual quando você não tem responsabilidade, quando você não está, louvado seja Deus, unido ali com seu cônjuge, louvado seja Deus, com a sua varoa ou com seu varão, louvado seja Deus. A partir do momento que você, aleluia, você assume uma responsabilidade, você tira, aleluia, o homem tira a varoa de dentro da sua casa, ou que ela não seja que não vive mais com seus pais, louvado seja Deus, que ele coloca ela dentro de uma casa e ali vão viver como marido e mulher, já não se torna mais fornicação, eles estão numa união estável, estão perante Deus, estão casados, louvado seja Deus, portanto que se respeite. Aleluia, mas nós temos que entender, louvado seja Deus, que não tem que, aleluia, porque eu não estou casado no papel, eu não sou obrigado a ficar contigo, mas se você ficar com um e com o outro, isso também vai gerar um ato de prostituição, louvado seja Deus. Aleluia. Então você tem que entender que você está junto, você está, aleluia, num compromisso perante Deus. Louvado seja Deus. Não tem isso de, porque eu não sou casado no papel, eu posso me separar na hora que quero e posso pegar outro ali, posso pegar outro acolá. Não. Isso, jamais coloque isso na sua mente, louvado seja Deus, no seu coração. Louvado seja Deus, porque isso é ato de prostituição. Louvado seja Deus. E pela luz da palavra é isso. Fornicação não é, louvado seja Deus, a pessoa que mora junto não é fornicação, louvado seja Deus, porque não existia o casamento civil, louvado seja Deus, e não existia em nenhum canto, louvado seja Deus, o sacerdote Moisés, louvado seja Deus, ele permitia que o marido lhe desse carta de divórcio, ele não dava carta de divórcio, ele permitia, ou seja, o casamento também não era feito pelo sacerdote, porque se o sacerdote casasse, é como se fosse um juiz hoje o juiz casa, amanhã ele separa na hora que ele quer. Então, se naquele tempo o sacerdote fizesse algum casamento, ele não precisava mandar o marido da carta de divórcio. Ele mesmo assinava, ele mesmo dava a carta de divórcio. Louvado seja Deus. Ou seja, ele mesmo separava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa
A reflexão, louvado seja Deus, isso é o entendimento que nós temos, louvado seja Deus, à luz da Bíblia, fornicação, morar junto não é fornicação. Amém? Ficam todos na paz do Senhor e espero ter ajudado, louvado seja Deus, a esclarecer esse tema polêmico, louvado seja Deus, que muitos dizem que morar junto é fornicação. Então, se morar junto é fornicação, eu como pastor não posso receber nem 10 centavos desta pessoa. Amém? Deuteronômio 23, 18.